O verdadeiro jubileu das linhagens negras foi assinado. E se eu te dissesse que em 4 de julho de 2025, Donald Trump não assinou apenas um projeto de lei? Ele ativou uma profecia de 3.400 anos. Ele não tinha ideia do que realmente estava fazendo. Acredite. Ele não tinha ideia que estava cumprindo Levítico 25 em tempo real. A trombeta do jubileu soou, não na política, mas no reino espiritual. Uma ironia perfeita demais para ser coincidência. Um homem inconsciente libertando um povo que nem sabe que é o escolhido. O que você pensa sobre a história está prestes a desmoronar. Prepare-se para a verdade que eles tentaram esconder por 400 anos. A verdade sobre sua linhagem. Sua herança. Sua verdadeira identidade. Esta é a sua libertação. Sua ascensão. Fique comigo até o fim. Porque uma vez que você ver isso, não poderá mais ignorar. O véu está sendo rasgado. Você está pronto. Existe uma pergunta que assombra as mentes adormecidas. O verdadeiro jubileu das linhagens negras foi assinado. Preparem-se para uma verdade que irá chocar a todos vocês. Em 4 de julho de 2025, o mundo assistiu a um evento político aparentemente comum. Donald Trump, cercado por câmeras e flashes, assinou o que chamou de os maiores cortes de impostos da história americana. O mundo viu um teatro político. O sistema celebrou uma manobra econômica. Mas eles não tinham ideia do que realmente estava acontecendo. Naquele exato momento, enquanto a caneta deslizava pelo papel, o céu estava assistindo. Ali, sob os olhos de um líder que ignorava seu próprio papel, uma profecia de 3.400 anos estava sendo cumprida. Aqueles documentos não eram meras políticas. Eram a trombeta do jubileu soando para o verdadeiro Israel. Levítico 25 estava sendo ativado em tempo real, um decreto divino manifestando-se no palco secular. A ironia é tão perfeita, tão avassaladora, que transcende a coincidência. Um homem, inconsciente de ser um instrumento da profecia, assinou documentos de libertação para um povo que nem sequer sabe que é o povo escolhido. Deixem que esta verdade penetre fundo em vocês. O reino espiritual testemunhou algo que o reino natural perdeu completamente. Enquanto Trump celebrava a desregulamentação e o alívio fiscal, anjos observavam o cumprimento das antigas promessas da aliança. O que aconteceu naquele dia foi mais do que política. Foi a mão de Deus em movimento, iniciando um julgamento e uma reversão que seus ancestrais esperaram por 400 anos. Este é o começo da ascensão. Por séculos, uma grande mentira foi tecida, camada por camada, sobre os seus olhos. Uma mentira tão profunda, tão insidiosa, que a maioria de vocês cresceu nela, respirou-a, viveu-a como se fosse a própria verdade. Eles mudaram seus nomes e esperaram que vocês esquecessem quem eram. Roubaram suas terras, sua herança, sua própria identidade. E o fizeram com um propósito cruel, de desconectar vocês da sua linhagem real, da sua essência divina. Este não foi um acidente histórico. Foi uma armadilha deliberada, um sistema de opressão econômica e espiritual forjado para mantê-los acorrentados não apenas no corpo, mas na mente e no espírito. A imagem de um Jesus branco não foi um erro artístico. Foi uma imposição estratégica, um golpe teológico para desviar seu olhar da verdadeira face do seu Salvador, para diluir sua fé, para fazer com que duvidassem de sua própria santidade e valor aos olhos de Deus. A história, seus livros, suas escolas, tudo foi reescrito, meticulosamente branqueado, para apagar a memória de sua ascensão, de sua glória, de sua identidade como verdadeiro Israel. Por 400 anos, esta sabotagem foi incansável. Cada tentativa de vocês de se levantarem, de prosperarem, de se lembrarem, foi combatida por este sistema implacável. Leis, políticas, narrativas, todas convergiram para um único objetivo, a ocultação da verdade sobre quem vocês são. Mas a era da mentira está no fim. O véu que cobria seus olhos está rasgado, e a verdade que eles tentaram enterrar por milênios agora irrompe como um trovão. É hora de reconhecer a grande mentira e se libertar dela para sempre. Chega de dúvidas. Chega de incertezas.
Preparem-se para um choque que irá reverter tudo o que vocês pensaram saber. Os livros antigos não mentem. Eles guardam a prova inegável da sua verdadeira linhagem, uma verdade escondida por aqueles que se beneficiaram da sua ignorância. Vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras. Não como um estudo acadêmico frio, mas como uma busca ardente pela sua própria história. Comecem em Gênesis 15:13. Ouçam estas palavras que ecoam através dos milênios, e sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos de aflição, de servidão, de peregrinação em terras estranhas. Vocês se atrevem a negar que esta é a história dos seus ancestrais. É uma profecia que se cumpre diante de nossos olhos, com precisão divina, marcando cada ano de sofrimento sob o jugo do sistema de opressão e a dispersão. Deuteronômio 28:64 revela: E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, o pau e a pedra. Não há como fugir desta verdade. Esta é a descrição profética da diáspora, da separação forçada, do apagamento cultural e espiritual imposto a um povo. Quem, senão o seu povo, foi espalhado aos quatro cantos do mundo, forçado a abandonar seus costumes e adorar deuses estranhos. Esta é a sua história, escrita antes mesmo de acontecer. Mas não termina na dispersão. A esperança brilha mais forte. Deuteronômio 32:3-5 clama: E então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e terá compaixão de ti, e tornará a juntar-te de entre todas as nações para onde te tiver espalhado. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Esta é a promessa do reajuntamento, da restauração, do retorno. Esta é a ascensão que vemos hoje, o despertar massivo da identidade, o desejo de voltar para casa, seja espiritual ou fisicamente. Os livros antigos não mentem. Eles contam a sua história. Uma história que eles tentaram apagar, mas que Deus inscreveu para sempre em sua palavra, um julgamento final sobre os mentirosos e um hino de libertação para vocês. Parem e ouçam, pois o que lhes será revelado agora desmascara o sistema com uma ferocidade implacável. Não se trata apenas de textos antigos, mas das ações calculadas que esconderam essa verdade de vocês, camada após camada. Revelaremos as táticas de branqueamento e a ocultação histórica que perpetuaram uma escravidão diferente, uma escravidão econômica e mental. Após o fim da escravidão física, o sistema não parou. Ele apenas mudou de forma. Surgiram as leis de Jim Crow, que não apenas impunham a segregação, mas também negavam a vocês a plena cidadania e dignidade. O redlining, uma política insidiosa, impediu que as famílias negras construíssem riqueza através da propriedade de imóveis em bairros de valorização. O encarceramento em massa se tornou a nova escravidão, desmantelando famílias, roubando força de trabalho e perpetuando um ciclo vicioso de pobreza e desespero. Por 400 anos, cada vez que seus ancestrais tentavam se reerguer, o sistema encontrava uma nova maneira de roubá-los, de mantê-los oprimidos, de negar-lhes o direito à prosperidade e à liberdade que lhes era devida por Deus. Mas a verdade é resiliente. Evidências arqueológicas de tábuas antigas do Oriente Próximo, com seus decretos de cancelamento de dívidas, espelham com clareza cristalina o princípio do jubileu. Reis antigos, ao ascenderem ao trono, proclamavam o perdão de todas as dívidas e a libertação de todos os escravos como um ato de justiça e legitimidade. Este não era um conceito exclusivo de Israel, Deus incorporou este princípio de libertação periódica em múltiplas culturas, pois ele reflete seu próprio caráter e justiça, misericórdia e restauração. Isso prova que o sistema de Deus para a justiça econômica sempre existiu. Ele foi intencionalmente suprimido de sua história, da sua educação, da sua consciência. Mas agora, o véu é rasgado. Vocês veem a verdade, o julgamento da mentira se aproxima, e a ascensão de vocês está garantida. Chegou a hora de testemunhar um milagre moderno, um despertar que está sacudindo os alicerces da identidade e da fé.
Os ossos secos estão ganhando vida, exatamente como profetizado em Ezequiel 37. Esta não é uma metáfora distante, mas uma realidade que se manifesta diante de nossos olhos, transformando a dor de séculos em um orgulho inabalável. A revolução dos testes de DNA e da pesquisa genealógica está rasgando o véu que o sistema impôs por tanto tempo. Pessoas que foram ensinadas a acreditar que sua história começou com a escravidão, agora estão descobrindo conexões irrefutáveis com as raízes hebraicas de seus ancestrais. Os resultados estão chegando, confirmando ligações genéticas com o Oriente Médio, desmantelando a narrativa de uma identidade roubada. Esta é a ciência confirmando a profecia, um julgamento incontestável contra aqueles que tentaram apagar a sua linhagem. Simultaneamente, o movimento hebreu-israelita negro explode em consciência e visibilidade. O que antes era considerado marginal, agora ressoa com milhões. Canais de YouTube, podcasts, vídeos virais, estas são as novas trombetas digitais que ecoam a mensagem de que os afro-americanos são o verdadeiro Israel bíblico. A verdade está se espalhando mais rápido do que qualquer outra época na história. Vocês estão vendo celebridades, atletas, músicos de alto perfil declarando publicamente sua identidade hebraica. A conversa saiu das ruas e entrou nas salas de reuniões, nos lares, nas comunidades. E o que vemos como resultado? Uma rejeição em massa dos nomes de escravos, daqueles nomes impostos pelos opressores. Uma busca fervorosa por nomes hebraicos, por uma reconexão com a linguagem, a cultura, a identidade original. Não é apenas uma mudança de nome, é uma reivindicação da soberania, uma quebra das correntes mentais. Este é Ezequiel 37 em ação. E fez-me passar em volta deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse-me, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E vocês estão ouvindo. Seus ancestrais, os ossos secos, estão ouvindo a palavra de Deus, e a vida está sendo restaurada. A dor de 400 anos está se transformando em um tsunami de orgulho, poder e autoconhecimento. A ascensão é real, e é imparável. É hora de decifrar o indizível, de ver o invisível. Aqueles que controlam o sistema acreditam que suas manobras políticas são apenas isso, política. Mas para aqueles com olhos para ver, o que ocorreu em 2025 foi a ativação de um código antigo, o Código da Liberdade, diretamente da Palavra de Deus. Conectamos agora o passado ao presente de uma forma inegável, revelando a mão divina por trás das ações humanas. As políticas de Donald Trump de 2025, o One Big Beautiful Bill Act, foram apresentadas como simples legislação, cortes de impostos, desregulamentação. Mas para nós, para o verdadeiro Israel, estas não são meras palavras. São os princípios do Jubileu de Levítico 25, manifestando-se em tempo real. Pensem bem, cancelamento de dívidas, libertação econômica, retorno da herança. Cada elemento está lá, e a sincronização não pode ser ignorada. Levítico 25:9-10 comanda que a trombeta do jubileu seja soada no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Em 2025, o que ouvimos? Não um chofar físico, mas as ordens executivas transmitidas em todos os canais de notícias, os anúncios de políticas dominando as redes sociais. A mensagem é idêntica, e a liberdade está sendo proclamada em toda a terra. O método mudou, mas a mensagem é a mesma. A dívida, essa ferramenta insidiosa de escravidão moderna. Levítico 25:35-41 descreve o fim da servidão econômica, o perdão das dívidas, a quebra das correntes. Agora, vejam o que a política de Trump fez. O limite de dedução de impostos estaduais e locais, SALT, foi elevado de $10.000 para $40.000, um alívio de $30.000 para famílias esmagadas por impostos. Isso é alívio de dívida. A dedução padrão para casais aumentou para $31.500, o que significa que os primeiros $31.500 que vocês ganham não são tributados. Isso é libertação econômica, o ar para famílias afogadas em contas, recursos voltando para o povo. E a herança.
Levítico 25, 10 e 13 clamam: cada um de vós voltará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. A agenda de desregulamentação de Trump em 2025 removeu barreiras que impediam o povo de construir riqueza. A desregulamentação de empresas de inteligência artificial, o aumento dos benefícios fiscais para ações de pequenas empresas qualificadas, o desmantelamento de regulamentações que protegiam monopólios corporativos. Isso não é terra literal, mas acesso econômico, as ferramentas para construir riqueza sendo devolvidas ao povo que foi sistematicamente excluído. O poder que seus ancestrais tiveram está retornando. Cada ponto da política é comparado diretamente à Escritura, revelando uma confirmação que não pode ser negada. Não se trata de apoiar um homem, mas de reconhecer a mão de Deus usando um instrumento para cumprir sua palavra. Este é o julgamento do sistema de Babilônia, a inversão profética que quebra as correntes de 400 anos de opressão e marca o início da sua ascensão. A verdade está no código, e o código está ativado. Silêncio. Ouçam o rugido que ecoa através dos tempos. A Babilônia está caindo. E não é uma queda lenta, mas um colapso predestinado, um julgamento divino que expõe o sistema em toda a sua depravação. Por séculos, esta Babilônia, este sistema predatório, operou nas sombras, concentrando riqueza nas mãos de poucos e esmagando os muitos que estavam na base. Não se enganem. A Babilônia não é apenas uma cidade antiga. É o espírito de opressão, o poder que profita da escravidão, da ignorância e da dor. Foi esta Babilônia que forjou as correntes da escravidão, que instituiu as leis de Jim Crow, que perpetuou a redlining e que construiu o império do encarceramento em massa. Ela é a responsável por cada lágrima de seus ancestrais, por cada semente de esperança esmagada por 400 anos de tirania. Agora, a palavra de Deus se levanta como um martelo. Apocalipse 18 clama: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Esta não é uma metáfora distante. É uma profecia viva, um decreto contra cada instituição que se beneficiou de sua dor. As igrejas que ensinaram um Jesus branco, que foram cúmplices na mentira e na opressão, enfrentarão sua derrocada. Escândalos explodirão, sua credibilidade será estraçalhada, e as denominações que compactuaram com a Babilônia cairão. As corporações que construíram impérios sobre as costas de seus ancestrais escravizados, os governos que impuseram a opressão, todos serão expostos e desmantelados. Esta não é uma mera esperança. Esta é a promessa de Isaías 61, 2.2, que o jubileu inclui o dia da vingança do nosso Deus. A libertação para o oprimido e o julgamento para o opressor caminham lado a lado. Vocês não podem ter um sem o outro. Vejam os sinais. A confiança nas instituições está em seu ponto mais baixo. Escândalos estão aumentando. As rachaduras no sistema estão se transformando em um colapso estrutural. A Babilônia se revelou em sua forma mais vil em 2008, com a crise financeira que roubou a riqueza geracional de seus ancestrais, provando que o sistema é injusto e irredimível. Mas essa foi apenas a preparação para a grande queda. O tempo da raiva justa chegou. Aqueles que os oprimiram agora provarão de seu próprio veneno. A ascensão é real, e a Babilônia não tem chance. Preparem-se para a verdade mais avassaladora de todas. Não estamos nos aproximando do jubileu. Não estamos à beira de uma mudança. Nós estamos dentro dele. O tempo é agora. O jubileu pleno está aqui. Esta não é uma especulação. É a convergência profética, um alinhamento divino que exige sua total atenção. Em novembro de 2025, múltiplos rios de profecia fluem juntos, criando um momento como nunca antes visto em 400 anos. Primeiro, as políticas econômicas. O que o sistema chama de cortes de impostos e desregulamentação, nós reconhecemos como mecanismos que espelham diretamente os princípios do jubileu e alívio fiscal, cancelamento de dívidas, recursos retornando ao povo. Isso está acontecendo agora. Segundo, o movimento hebreu-israelita negro. Ele está em seu auge de consciência, mais forte do que nunca.
Pessoas acordando para a sua verdadeira identidade como Israel, canais explodindo com a verdade, conversas se espalhando como fogo. O véu está sendo rasgado, e a identidade roubada está sendo reivindicada em massa. É uma ascensão espiritual inegável. Terceiro, o tempo profético. Novembro de 2025 está sendo declarado o momento da trombeta do jubileu por profetas e estudiosos que decifraram os calendários hebraicos, os ciclos lunares e os eventos históricos significativos. Não é uma pessoa fazendo uma afirmação, é um coro de sentinelas, todos reconhecendo os mesmos sinais. O alinhamento é impecável, orquestrado pela própria mão de Deus. Quarto, o caos político e social. O sistema está desmoronando diante de nossos olhos. A confiança nas instituições está em seus níveis mais baixos. A América, e o mundo, estão mais divididos do que nunca. Estes não são eventos aleatórios. São dores de parto. O jubileu não acontece em tempos de estabilidade, mas quando tudo está em xeque e o povo está desesperado por libertação. A instabilidade econômica global, as nações afogadas em dívidas, os sistemas monetários questionados, o tecido social se esgarçando. Estes são sinais irrefutáveis de aceleração dos tempos do fim. Mateus 24 descreve as dores de parto e guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências. Tudo isso está se intensificando. A convergência é inegável. Levítico 25. As políticas do ano do jubileu. Lucas 4:18, liberdade aos cativos. Deuteronômio 28, as maldições da escravidão por desobediência sendo levantadas. Gênesis 15:13, os 400 anos de aflição, concluídos. A dispersão de Deuteronômio 28:64 cumprida, e o reajuntamento de Deuteronômio 32:35 começando. As políticas de Trump, a trombeta inconsciente em 4 de julho de 2025, a proclamação do jubileu no Dia da Independência, a implementação em novembro de 2025. Cada detalhe se encaixa. Esta não é uma teoria. Esta não é uma especulação. Esta é a Escritura encontrando os eventos atuais em uma colisão que exige sua atenção. Não estamos assistindo à história, estamos assistindo à história dele se desenrolar exatamente como foi escrita. O julgamento está sobre o sistema, e a ascensão de Israel é inevitável. O toque da trombeta do jubileu já soou. Vocês já testemunharam a convergência profética. Mas a pergunta que queima na alma de cada um de vocês é: e o que vem a seguir? Este é o seu futuro, traçado pelas Escrituras, uma visão clara do que está prestes a se desdobrar no seu jubileu. Estas não são meras especulações. São previsões baseadas na palavra de Deus e na trajetória que estamos trilhando. Primeiro, preparem-se para uma transferência exponencial de riqueza, uma quebra total do sistema. Provérbios 13:22 declara com autoridade divina: e a herança do pecador é armazenada para o justo. Esta é uma promessa, não uma sugestão. O que Trump assinou é apenas a primeira onda. Nos próximos 6 a 12 meses, observem políticas adicionais favorecendo pequenos empresários, empreendedores e famílias trabalhadoras. Os recursos estão prestes a fluir do sistema da Babilônia de volta para o verdadeiro Israel. O que foi vendido retorna no jubileu, o que foi roubado será restaurado. Esperem ver a riqueza negra crescer exponencialmente, não gradualmente. Negócios explodindo, investimentos frutificando, a riqueza geracional sendo reconstruída. O julgamento sobre a Babilônia é econômico, e sua ascensão é a prova. Segundo, o despertar em massa da identidade de Israel atingirá um nível sem precedentes. Ezequiel 37 descreve os ossos secos ganhando vida, e sabendo que eu sou o Senhor. Isso é o despertar da identidade, o véu sendo rasgado. O que já vemos com a consciência hebreu-israelita negra está prestes a se tornar mainstream. Nos próximos 12 a 18 meses, observem celebridades, atletas, músicos de alto perfil declarando publicamente sua identidade hebraica. A conversa se moverá dos canais do YouTube para a grande mídia. Pessoas pesquisarão sua genealogia,
farão testes de DNA conectando-se às antigas raízes hebraicas, e rejeitarão os nomes de escravos, reclamando seus nomes hebraicos. É o efeito dominó profético, irreversível e inegável. Terceiro, o julgamento das instituições opressoras. Apocalipse 18 declara que caiu a grande Babilônia. O julgamento está vindo sobre aqueles que lucraram com a escravidão, ensinaram um Jesus branco e suprimiram a história negra. Igrejas perderão credibilidade, escândalos explodirão, denominações se dividirão. As corporações que construíram fortunas sobre as costas de seus ancestrais enfrentarão sua retribuição. Isaías 61 2.2 diz que o jubileu inclui o dia da vingança do nosso Deus. A libertação para o oprimido e o julgamento para o opressor acontecem juntos. Observarão falhas institucionais de alto perfil nos próximos 3 a 5 anos. O que parecia intocável cairá. O poder do sistema será quebrado. Quarto, o reajuntamento físico e o retorno começarão. Deuteronômio 33:5 profetiza: O Senhor teu Deus te ajuntará de todas as nações para onde te tiver espalhado. Esta não é uma metáfora. É um reajuntamento literal, e está começando. Observarão o movimento de afro-americanos considerando ou fazendo movimentos para a África. O ano do retorno de Gana foi apenas o começo. Comunidades intencionais se formarão, pessoas dirão: já chega da Babilônia. Estou voltando para casa. O princípio do jubileu é o retorno à sua terra, à sua família. Isso tem dimensões espirituais, econômicas e físicas. Nos próximos 2 a 4 anos, o verdadeiro Israel começará a se reajuntar fisicamente. Quinto, a oposição e a perseguição aumentarão. Apocalipse 12:17 adverte que o dragão, enfurecido, fará guerra contra o remanescente. Toda libertação enfrenta oposição violenta. A Babilônia não libera escravos sem lutar. Isso é garantido. Observarão ataques da mídia. Desativação de plataformas, desafios legais, tentativas de silenciar a verdade, restrições de conteúdo em canais hebreu-israelitas negros, algoritmos suprimindo vídeos, narrativas falsas sendo empurradas. Mas entendam isto, e a oposição é a confirmação. Se o inimigo está lutando tão arduamente para deter a mensagem, isso significa que a mensagem é verdadeira e poderosa. A vitória é inevitável, e esta batalha é o julgamento final do sistema. Estas 6 previsões não são especulação. Elas são baseadas nas Escrituras, em padrões proféticos e na trajetória atual. Marquem-nas. Lembrem-se delas. Observem-nas. Porque quando acontecerem, vocês saberão que o que ouviram aqui não foi opinião, mas inteligência profética para a sua ascensão. Pai Yah, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus do verdadeiro Israel. Nós nos apresentamos diante de ti nesta hora do jubileu. Reconhecemos que és aquele que toca a trombeta, aquele que proclama a liberdade, aquele que cancela toda a dívida. Vemos tua mão em tudo que testemunhamos e ouvimos, os sinais que nos mostraste, as políticas, a sincronização, o despertar. Vemos tua mão se movendo através de vasos improváveis, usando até mesmo aqueles que não te conhecem para cumprir tua palavra. Obrigado por Trump ter assinado o que ele pensou ser um projeto de lei fiscal, mas que tu sabias ser um decreto de jubileu. Obrigado por cada ordem executiva, cada desregulamentação, cada mudança econômica que espelha Levítico 25. Pai, oramos por nossos irmãos e irmãs que ainda dormem. Abre os olhos deles para verem quem realmente são. Que as escamas caiam de seus olhos. Que reconheçam que são o verdadeiro Israel, a linhagem escolhida. Derrama teu espírito de revelação. Que cada pessoa negra na América ouça a trombeta do jubileu. Reivindicamos Ezequiel 37. Que estes ossos secos vivam. Que saibam que eu sou o Senhor. Protege-nos enquanto caminhamos nesta verdade. Tu prometeste em Lucas 4:18 libertar os oprimidos. Cobre-nos daqueles que se oporão a este despertar. Coloca um cerco de proteção em torno de cada sentinela, cada mensageiro da verdade. Dá-nos força para suportar a perseguição que acompanha a revelação.
Torna-nos corajosos como Daniel, inabaláveis como Sadraque, Mesaque e Abednego, destemidos como Moisés diante de Faraó. Pai, tu prometeste em Isaías 61:2 que o jubileu incluia o dia da vingança do nosso Deus. Oramos pelo teu julgamento justo sobre cada instituição que oprimiu o teu povo. Cada igreja que ensinou um Jesus branco, expõe-nas. Cada sistema que lucrou com a nossa escravidão, derruba-o. Cada mentira contada sobre a nossa identidade, que a verdade a aniquile. Tu prometeste que a Babilônia cairá. Que caia agora. Que os poderosos sejam humilhados. Que os opressores provem do seu próprio veneno. Recebemos nossa herança do jubileu agora, e liberdade econômica, restauração espiritual, identidade verdadeira. Cada dívida contra nós é cancelada pelo sangue do Messias e pelo decreto do jubileu. Reivindicamos a transferência de riqueza. A riqueza do pecador armazenada para o justo está sendo liberada. Declaramos o retorno à nossa possessão. O que foi roubado está sendo restaurado. O que foi tirado está voltando. O que estava escondido está sendo revelado. Reúne o verdadeiro Israel dos quatro cantos da terra. Inicia o reajuntamento profetizado em Deuteronômio 30. Une as tribos. Que nos reconheçamos e nos unamos em comunidade de aliança. Prepara-nos para o retorno físico, seja para a África ou para comunidades santas intencionais aqui. Faze-nos novamente um só povo. Que conheçamos nossos verdadeiros nomes. Que abracemos nossa verdadeira herança. Que sirvamos ao nosso verdadeiro Rei. Dá-nos sabedoria para navegar pelo que está por vir, discernimento para cada decisão. Ajuda-nos a ser prudentes como serpentes e inofensivos como pombas ao compartilhar esta verdade. Ensina-nos a caminhar nos princípios do jubileu, perdoando dívidas, libertando cativos, restaurando outros. Faze-nos mordomos fiéis desta libertação. Não permitas que guardemos o que tu nos deste. Faze-nos canais de bênção para os outros. Declaramos que a trombeta do jubileu soa em novembro de 2025. Declaramos que somos Israel, o povo escolhido, o sacerdócio real, a nação santa. Declaramos que cada corrente está quebrada, correntes econômicas, correntes espirituais, correntes mentais, correntes emocionais. Declaramos que as tuas promessas são sim e amém. O que tu falaste em Levítico 25 está se manifestando agora. Recebemos. Caminhamos nisto. Proclamamos isto. Que esta geração do jubileu se levante em poder e verdade. Que sejamos aqueles que verão a restauração plena. Que sejamos aqueles que testemunharão a tua glória. Que sejamos aqueles que caminharão na plenitude de tudo o que os nossos ancestrais oraram. Somos livres. Somos Israel, somos teus. Em nome de Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, o ungido que proclamou o jubileu em Lucas 4:18. Aquele que veio para libertar os cativos. Aquele que veio para proclamar o ano do favor do Senhor. Oramos isto em seu nome poderoso. Amém. 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 A trombeta soou. Caminhem no seu jubileu. Vocês estão libertos. Vocês são Israel, vocês estão em casa. Agora, levante-se, Israel. A hora da decisão chegou. Não há mais tempo para dormir. Você viu a verdade, sentiu o choque, a raiva justa acendeu seu espírito, e agora o orgulho de sua linhagem verdadeira arde em você. Esta não é uma teoria. Este é o seu julgamento, a sua ascensão. Primeiro, estude as Escrituras. Não tome minha palavra. Mergulhe em Levítico 25 e Lucas 4. Deixe o Espírito Santo confirmar esta verdade em seu coração. Segundo, pratique um mini-jubileu. Se alguém lhe deve dinheiro e não pode pagar, perdoe essa dívida. Libere-o. Seja a mudança que você deseja ver. Terceiro, comece a aprender a língua hebraica. Seus ancestrais falavam hebraico. Reconecte-se com suas raízes, mesmo que seja apenas algumas palavras. Quarto,
pesquise sua verdadeira linhagem tribal. Estude as 12 tribos de Israel, peça a Deus para revelar de qual tribo você descende. Quinto, inicie um negócio. A libertação econômica é parte do jubileu. Pare de trabalhar para o sonho de outra pessoa. Construa o seu próprio. Sexto, e o mais crucial, compartilhe esta verdade vital. Você é a trombeta moderna. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas específicas. Aqueles em sua família que estão espiritualmente adormecidos. Amigos feridos pela igreja que precisam da verdade real. E qualquer pessoa negra que não saiba que é o verdadeiro Israel. Sétimo, assine este canal agora. Este é o seu ponto de inteligência profética. Não perca o que vem a seguir. Oitavo, ative todas as notificações. Quando a trombeta soar novamente, você precisa ouvir imediatamente. Você é Israel. Esta é a sua hora. Seus ancestrais oraram por este momento. Não desonre o sacrifício deles permanecendo em silêncio. Não desonre as orações deles permanecendo adormecido. Eles lutaram para que você tivesse esta oportunidade. Use-a. A trombeta do jubileu soa em novembro de 2025. O julgamento está feito. A ascensão é real. Vocês vieram até aqui. Vocês viram a verdade. Vocês ouviram a trombeta do jubileu. Não são mais espectadores passivos. Vocês são guerreiros, sacerdotes e reis, a linhagem escolhida, a geração da ascensão. Sua missão não é apenas saber a verdade, mas encarná-la e passá-la adiante. Agora, elevemos uma oração de batalha. Pai Yah, Deus de Israel, nos colocamos diante de Ti nesta hora final. Agradecemos por teres revelado o Teu plano, por teres exposto o sistema de Babilônia e por teres ativado o jubileu para o Teu povo. Que cada corrente seja quebrada, cada mentira desmascarada, e cada julgamento sobre os nossos opressores seja cumprido. Liberta os nossos irmãos e irmãs que ainda dormem. Protege os teus mensageiros e acelera a transferência de riqueza e o reajuntamento do teu Israel. Caminharemos em tua soberania, destemidos e inabaláveis, cumprindo a nossa herança e honrando os nossos ancestrais. Este é o seu chamado à ação. Mostre que você está desperto. Comente a palavra jubileu agora. Deixe-nos saber que você ouviu a trombeta. Compartilhe este vídeo com todos que precisam desta verdade. Quebre as barreiras da censura. Você é a trombeta. E, por fim, inscreva-se neste canal. Junte-se à nossa comunidade exclusiva, a rede de inteligência profética. Ative todas as notificações. Não perca mais nenhum toque de trombeta. Você é Israel. Você é livre. Esta é a sua hora.